Olá pessoal, vamos fazer mais uma questão de dilatação volumétrica dos líquidos. Um recipiente de vidro cujo volume é 200 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius está completamente cheio de mercúrio a essa temperatura. Os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio são respectivamente 4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1 e 1,8 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Determine em 10 elevado a menos 1 centímetro cúbico o volume de mercúrio que extravasa quando o conjunto é aquecido a 100 graus Celsius. Então vamos começar com a interpretação da questão, Então ele está dizendo que o volume inicial do líquido e do recipiente é de 200 centímetros cúbicos. A temperatura inicial, vou representar por θ1, é de 0 graus Celsius. A temperatura final, vou representar por θ2, é 100 graus Celsius. Portanto, a variação de temperatura, Δθ, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura vai ser 100 menos 0. Então, a variação de temperatura é de 100 graus Celsius. O coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, que eu vou chamar de γ, é o coeficiente de dilatação do recipiente, é de 4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o coeficiente de dilatação do mercúrio, que eu vou chamar de γ do líquido, coeficiente de dilatação do líquido é 1,8 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Aí ele está querendo saber quanto é que é o volume do mercúrio que extravasa. Então, quanto é a dilatação do volume. Então, vamos substituir esses dados na questão e resolver o problema. A primeira coisa que nós iremos fazer é colocar os coeficientes de dilatação na mesma potência. O coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente está 10 elevado a menos 5, a potência, e a do líquido dá 10 elevado a menos 4. Então, vamos transformar tudo em 10 elevado a menos 5. Então, para transformar a potência de 10 elevado a menos 5, eu vou fazer o coeficiente de dilatação do líquido, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 4, eu vou multiplicar por 10 e também dividir por 10. Se eu multiplicar e dividir, não vai ter nenhuma alteração. Porque se você multiplica e divide pelo mesmo número, não tem alteração do valor. Quando tem expoente, subentende-se que é 1, 1,8 vezes 10, multiplicar por 10 é deslocar uma casa para a direita. Então, 1,8 vezes 10 dá 18. Então, qual é a dilatação do líquido? É 18. Esse expoente está positivo, vou passar para o numerador. Então, vai ficar negativo. 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a menos 1. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, o coeficiente de dilatação do líquido é 18 vezes 10. Menos 4 menos 1 é menos 5 graus Celsius a menos 1. O coeficiente de dilatação aparente é o coeficiente de dilatação do líquido, que é 18 vezes 10 elevado a menos 5, menos o coeficiente de dilatação do recipiente, que é 4 vezes 10 elevado a menos 5. Então, subtraindo 18 menos 4, 18 menos 4 é 14. Então, γ é 14 e a potência repete, vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1.
Agora dá para a gente calcular a dilatação aparente. Então, a dilatação aparente ΔV, é V0 vezes gama vezes ΔT. Substituindo, ΔV é o volume inicial, que é 200, vezes o coeficiente de dilatação aparente, 14 vezes 10 elevado a menos 5, e a variação de temperatura, 100. Então, vamos multiplicar apenas esse 2 vezes 14 vezes 1. O dobro de 14 é 28. Então, ΔV é 28. Agora, vamos ver os zeros. 1, 2, 3, 4. 4 zeros, multiplicando por 10 elevado a menos 5. Multiplicar por 10 elevado a menos 5 é deslocar 5 casas para a esquerda. Então, vamos contar. Quando não tem nada, a vírgula está no último número. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a vírgula vai ficar aqui depois do 2. Então, a dilatação aparente, ΔV, é de 2,8 centímetros cúbicos. Como na questão ele está pedindo, determine o volume em 10 elevado a menos 1 centímetro cúbico, o volume que extravasa. Então, a dilatação, ele quer em unidade de 10 elevado a menos 1, então eu tenho que transformar isso aqui. Então, ΔV, a dilatação, vai ser, deslocando uma casa para a direita, então vai ser 28 vezes 10 elevado a menos 1. Então, como foi uma casa para a direita, é esse número 1 com sinal negativo. Então, a resposta, como isso era uma questão da federal, que era um número inteiro, como é em unidade de 10 elevado a menos 1, a resposta é 28. Até a próxima.